Bem-vindo ao Tóxico do Reddit, o canal onde histórias reais de relacionamentos tóxicos ganham voz. Aqui você vai ouvir relatos de pessoas que viveram situações de manipulação, traição e abuso emocional, mas que conseguiram escapar e reconstruir suas vidas. Esta é uma história real, compartilhada anonimamente no Reddit. Os nomes e alguns detalhes foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Meu nome é Sandra, tenho 43 anos, e esta é a história de como meu marido passou 3 anos inteiros me fazendo acreditar que eu estava desenvolvendo demência precoce aos 37 anos de idade. Ele movia objetos pela casa, alterava compromissos na minha agenda, contava histórias falsas sobre conversas que nunca aconteceram e me gaslighting de forma tão sistemática e elaborada que eu perdi completamente a confiança na minha própria memória e percepção da realidade. Cheguei ao ponto de consultar neurologistas, fazer exames caríssimos do cérebro, tomar medicação para Alzheimer precoce, pedir afastamento do meu emprego como professora universitária, onde trabalhava há 12 anos, e quase aceitar uma interdição voluntária, onde ele teria controle total sobre minha vida e meu dinheiro. A descoberta da verdade veio através de câmeras de segurança que eu mesma instalei para tentar entender o que estava acontecendo comigo. E o que vi nas gravações destruiu completamente minha percepção de quem era aquele homem com quem eu vivia. Conheci Maurício em 2015, quando eu tinha 36 anos. Na época, eu era professora de História numa universidade federal em Belo Horizonte. Eu tinha doutorado, era pesquisadora, publicava artigos em revistas acadêmicas, orientava alunos de mestrado e tinha uma carreira sólida construída ao longo de 12 anos. Ganhava aproximadamente R$18 mil por mês entre salário base e gratificações. Tinha apartamento próprio de 3 quartos em bairro bom, carro quitado, investimentos, poupança. Aos 36 anos, eu estava financeiramente estável e profissionalmente realizada. Maurício trabalhava como advogado. Ele tinha escritório pequeno, pegava casos variados, nada extraordinário, mas parecia ter estabilidade. Nos conhecemos num seminário sobre direitos trabalhistas na área da educação. Eu estava palestrando sobre a história do movimento docente no Brasil e ele estava na plateia por interesse profissional. Depois da palestra, ele veio conversar comigo. Disse que achou minha fala fascinante e perguntou se podia me convidar para um café. Aceitei. Tivemos uma conversa muito boa sobre história, política, movimentos sociais. Ele parecia culto, fazia perguntas inteligentes, demonstrava interesse genuíno no que eu falava. Era agradável conversar com alguém que não ficava intimidado pela minha formação acadêmica. Começamos a namorar em julho de 2015. Os primeiros 6 meses foram tranquilos. Jantares, cinema, exposições em museus, cafés em livrarias. Ele respeitava muito meu trabalho. Nunca reclamava quando eu precisava corrigir pilhas de provas ou ficar até tarde preparando aulas. Dizia sempre que minha carreira era importante e que ele não ia atrapalhar. Eu apreciava isso porque já tinha namorado homens que tinham ciúmes da minha profissão ou ficavam incomodados quando eu falava sobre minha pesquisa. Olhando para trás agora, percebo que pequenos sinais já apareciam desde o começo, mas eram tão sutis, tão discretos, que na época não identifiquei como comportamento problemático. Maurício frequentemente corrigia pequenas coisas que eu dizia. Por exemplo, se eu comentava que tínhamos combinado jantar na terça-feira, ele dizia com naturalidade que não, que eu tinha sugerido quarta-feira. Se eu mencionava que tínhamos ido a determinado restaurante no mês anterior, ele me corrigia dizendo que não, que foi outro restaurante. Se eu lembrava de algum detalhe de uma conversa, ele dizia que não, que eu estava lembrando errado, que a conversa tinha sido diferente. Eram correções pequenas, sempre feitas com tom gentil e nunca agressivo. Ele não brigava nem ficava irritado, apenas corrigia com um sorrisinho e dizia algo como: "Não, amor, você está confundindo", ou "Sua memória está te pregando uma peça". Na época, eu pensava que eram apenas diferenças normais de percepção. Afinal, é comum 2 pessoas lembrarem de um mesmo evento de formas ligeiramente diferentes. Nenhum casal tem memórias idênticas de tudo. Então eu não dava muita importância. Às vezes eu até ria e dizia que minha cabeça andava confusa por causa do excesso de trabalho. Ele concordava e reforçava que sim, que eu trabalhava demais e precisava descansar mais.
Casamos em fevereiro de 2017, depois de 1 ano e meio de namoro. A cerimônia foi simples, apenas família próxima e amigos íntimos, cerca de 50 pessoas. Depois do casamento, discutimos onde morar. Meu apartamento era maior e melhor localizado do que o dele. Ele sugeriu vendermos o apartamento dele, investir o dinheiro e morarmos no meu. Fazia sentido lógico e econômico, então concordei. Ele vendeu o apartamento dele e disse que investiu o dinheiro num fundo que rendia bem. Nunca me mostrou comprovantes, mas eu confiei. Éramos casados, não precisava ficar cobrando comprovações de tudo. Os primeiros 3 meses morando juntos foram de adaptação normal. Ajustes de rotina, espaço compartilhado, combinar quem faz o que na casa. Nada fora do comum. Mas a partir do 4º mês de casados, coisas estranhas começaram a acontecer. Pequenas coisas que inicialmente pareciam coincidências bobas ou simples esquecimentos meus. Comecei a perceber que objetos sumiam e reapareciam em lugares diferentes. Minhas chaves, por exemplo. Eu sempre colocava minhas chaves no gancho que fica ao lado da porta de entrada quando chegava em casa. Era um hábito automático de anos. Chegar, pendurar a bolsa, pendurar as chaves, tirar os sapatos. Mas comecei a notar que várias vezes, quando ia sair de casa, as chaves não estavam no gancho. Procurava pela casa e encontrava em lugares totalmente aleatórios. Uma vez estavam em cima da pia do banheiro. Outra vez dentro da gaveta da cozinha onde guardamos panos de prato. Outra vez dentro da minha bolsa de trabalho, mas eu tinha certeza absoluta que não tinha colocado lá porque sempre deixava separado. Toda vez que isso acontecia, Maurício dizia com tranquilidade que eu devia ter colocado lá sem perceber, distraída. Dizia que acontece com todo mundo, que às vezes fazemos coisas no automático e não lembramos depois. Fazia sentido. Eu realmente andava muito ocupada com trabalho, com o artigo que estava escrevendo, com orientações de alunos. Podia ter colocado as chaves em algum lugar diferente sem prestar atenção. Aceitei a explicação dele, mas não eram só as chaves. Meus óculos de leitura, que eu sempre deixava na mesinha de cabeceira ao lado da cama, começaram a aparecer em outros lugares. Na estante da sala, no banheiro, na cozinha. Toda vez eu ficava confusa porque tinha certeza que tinha deixado na mesinha, mas lá estavam em outro cômodo. Maurício sempre com a mesma explicação calma, que eu tinha levado para ler em outro lugar e esquecido lá, que era normal, que ele também esquecia onde deixava coisas. Livros que eu estava lendo mudavam de lugar. Cadernos de anotações sumiam por dias e reapareciam. Documentos que eu jurava ter deixado numa pasta específica apareciam em outras pastas. Roupas que eu lembrava de ter pendurado no armário apareciam dobradas em gavetas. Sapatos trocados de lugar. Inicialmente, cada incidente isolado parecia explicável. Esquecimento, distração, cansaço. Mas a frequência aumentava. Estava acontecendo quase todo dia. Alguma coisa deslocada. Alguma coisa que eu não lembrava de ter mudado de lugar. E toda vez que eu comentava com Maurício, ele tinha aquela expressão de preocupação gentil no rosto e dizia que eu precisava relaxar mais, que estava trabalhando demais, que minha memória estava falhando por causa do estresse. Depois de alguns meses desses incidentes, eu mesma comecei a duvidar da minha memória. Talvez eu realmente estivesse tão distraída que fazia coisas e não lembrava. Talvez fosse o estresse do trabalho afetando minha atenção. Comecei a anotar onde colocava coisas importantes. Escrever num caderno, chaves no gancho, óculos na mesinha, documento pasta vermelha. Mas mesmo assim, as coisas continuavam aparecendo em lugares diferentes do que eu tinha anotado. Um dia comentei com Maurício que estava preocupada com minha memória, que estava esquecendo coisas demais, que não era normal. Ele segurou minha mão, olhou nos meus olhos com expressão de preocupação sincera e disse que talvez fosse bom eu consultar um médico. Que problemas de memória podiam ter várias causas, desde falta de vitaminas até questões mais sérias, e que era melhor investigar logo para ficar tranquila. Fui ao clínico geral. Relatei os esquecimentos. Ele pediu exames de sangue para checar deficiências vitamínicas, problemas de tireoide, coisas assim. Exames voltaram normais. Ele disse que provavelmente era estresse mesmo. Sugeriu que eu tentasse reduzir carga de trabalho e recomendou técnicas de relaxamento. Não receitou nada porque não havia nada clinicamente errado. Mas os incidentes continuaram.
E Maurício começou a adicionar outra camada ao gaslighting. Ele começou a contar histórias sobre conversas que supostamente tínhamos tido, mas que eu não lembrava de jeito nenhum. Por exemplo, ele dizia: "Lembra que você me pediu para comprar aquele livro que você queria? Comprei hoje." E me mostrava um livro que eu nunca tinha pedido, nunca tinha mencionado. Quando eu dizia que não lembrava de ter pedido aquilo, ele ficava surpreso e falava: "Sério que não lembra? Foi semana passada, na quinta-feira à noite, você estava falando sobre a pesquisa e mencionou que precisava desse livro. Até anotei aqui no celular, olha." E me mostrava uma nota no celular dele com o nome do livro e a data. Eu ficava completamente confusa porque não tinha nenhuma memória daquela conversa. Ou então ele contava que eu tinha feito algum comentário sobre determinado assunto, mas eu não lembrava de ter falado aquilo. Uma vez ele disse na frente de amigos nossos, durante um jantar, que eu tinha comentado que estava pensando em mudar de linha de pesquisa na universidade. Todos os amigos ficaram surpresos e me perguntaram sobre isso. Eu fiquei constrangida porque não tinha falado nada sobre mudar de linha de pesquisa. Não estava nem considerando isso. Mas Maurício insistia. "Amor, você falou isso semana passada quando estávamos conversando sobre seus projetos." Fiquei tão envergonhada na frente dos amigos que apenas sorri e mudei de assunto, mas por dentro estava apavorada. Como eu podia não lembrar de ter dito algo importante como aquilo? Os meses foram passando e minha confiança na minha própria memória foi se deteriorando completamente. Comecei a duvidar de tudo. Será que eu realmente tinha dito aquilo e esqueci? Será que eu realmente tinha movido aquele objeto e não lembrava? Será que minha mente estava me pregando peças? Comecei a me sentir insegura até para afirmar coisas simples. Quando alguém me perguntava alguma coisa, eu hesitava antes de responder, com medo de estar lembrando errado. No trabalho, comecei a ter problemas. Esqueci de reuniões importantes 2 vezes. Pelo menos foi o que me disseram. Colegas reclamaram que eu tinha faltado em reuniões agendadas. Mas eu tinha certeza que aquelas reuniões não estavam na minha agenda. Checava meu calendário e não estava lá. Mas os colegas mostravam e-mails confirmando que a reunião tinha sido marcada e que eu tinha confirmado presença. E-mails que eu não lembrava de ter lido ou respondido. Fiquei apavorada. Como eu podia estar esquecendo compromissos de trabalho? Maurício, sempre solícito, sugeriu que ele começasse a gerenciar minha agenda para mim, para garantir que eu não perdesse mais nenhum compromisso. Ele disse que podia sincronizar minha agenda com a dele e me mandar lembretes de tudo. Aceitei com alívio. Estava com tanto medo de esquecer algo importante de novo que qualquer ajuda era bem-vinda. Fui a uma neurologista em junho de 2018, mais ou menos 1 ano depois que os esquecimentos começaram. Doutora Beatriz era especialista em distúrbios de memória. Contei tudo para ela. Os objetos que apareciam em lugares diferentes, as conversas que eu não lembrava, os compromissos esquecidos, as falhas constantes de memória. Ela me ouviu com atenção, fazendo perguntas detalhadas sobre cada tipo de esquecimento. Ela pediu uma bateria de exames, ressonância magnética do cérebro para descartar lesões ou tumores, testes neuropsicológicos para avaliar diferentes aspectos da memória e cognição, exames de sangue para marcadores de doenças neurodegenerativas. Eu fiz todos os exames, gastando milhares de reais, com o coração apertado de medo do que poderiam encontrar. Os resultados voltaram. A ressonância mostrou o cérebro completamente normal, sem lesões, sem tumores, sem nada. Os exames de sangue também normais. Mas os testes neuropsicológicos mostraram algumas inconsistências. Meu desempenho em testes de memória episódica estava abaixo do esperado para minha idade e nível educacional. A doutora Beatriz franziu a testa olhando os resultados. Disse que era preocupante ver esse padrão em alguém da minha idade e com minha formação acadêmica. Ela perguntou se havia histórico de demência ou Alzheimer na minha família. Respondi que não, que meus pais estavam vivos e saudáveis, ambos com 70 e poucos anos e sem problemas cognitivos. Meus avós todos tinham vivido até idades avançadas com a mente lúcida. Não havia histórico familiar nenhum. A médica ficou pensativa. Disse que era cedo para dar um diagnóstico definitivo, mas que os sintomas que eu descrevia, combinados com o desempenho nos testes, poderiam indicar um quadro de comprometimento cognitivo leve, que às vezes pode ser precursor de demência. Ela recomendou acompanhamento semestral, mais testes,
e sugeriu que eu começasse a tomar um medicamento que às vezes ajuda a retardar progressão de declínio cognitivo. Saí do consultório completamente devastada. Eu tinha 38 anos. Como eu podia estar desenvolvendo demência aos 38 anos? Chorei muito. Maurício estava comigo e me abraçou, dizendo que íamos enfrentar isso juntos, que ele ia cuidar de mim, que eu não estava sozinha. Comecei a tomar a medicação. Era cara, cerca de R$ 800 por mês, mas eu não me importava com o custo se pudesse ajudar. Também comecei a fazer acompanhamento com a neurologista a cada 3 meses, para monitorar progressão dos sintomas. Mas os esquecimentos não melhoravam. Na verdade, pareciam piorar. Minha agenda, que agora Maurício gerenciava, tinha compromissos que eu não lembrava de ter marcado. Ele dizia: "Amor, hoje você tem almoço com a professora Márcia às 14h, lembra? Você marcou semana passada." E eu não tinha nenhuma lembrança de ter marcado aquele almoço. Ligava para a Márcia para confirmar e ela dizia: "Sim, você me mandou mensagem na terça marcando, não lembra?" E me mostrava a mensagem, mas eu não lembrava de ter enviado. Olhando meu histórico de mensagens, lá estava realmente uma mensagem minha para a Márcia marcando o almoço. Mas eu não tinha nenhuma memória de ter escrito aquilo. Era aterrorizante. Como eu podia estar enviando mensagens e não lembrar? Maurício começou a sugerir gentilmente que talvez eu devesse considerar afastamento do trabalho, que o estresse da universidade estava piorando minha condição, que seria melhor para minha saúde ter menos responsabilidades. Inicialmente resisti. Meu trabalho era minha identidade. Eu tinha construído minha carreira ao longo de anos. Não queria abandonar, mas os problemas no trabalho se acumulavam. Esqueci prazo de entrega de um artigo que era muito importante. Pelo menos foi o que meu coordenador disse. Ele me chamou na sala dele, preocupado, dizendo que o prazo tinha vencido e que o periódico estava cobrando. Mostrou o e-mail que supostamente eles tinham me enviado semanas antes, lembrando do prazo. Mas eu não lembrava de ter visto aquele e-mail. Checava minha caixa de entrada e lá estava, marcado como lido. Mas eu não lembrava de ter lido. Perdi o prazo de inscrição para um congresso internacional, que era muito importante para minha pesquisa. Colegas comentaram surpresos que eu não tinha me inscrito, porque eu sempre participava daquele congresso. Eu também estava surpresa. Tinha certeza que tinha me inscrito. Mas quando checou o site do congresso, minha inscrição não estava lá. Tinha perdido o prazo. Em reuniões de departamento, percebi que colegas começaram a me olhar de forma diferente, com pena, com preocupação. Alguns me perguntavam discretamente se estava tudo bem, se eu estava cuidando da saúde. Era óbvio que notavam que algo estava errado comigo. Num dia particularmente difícil, em outubro de 2018, esqueci completamente que tinha aula. Simplesmente não apareci na sala. Fiquei em casa trabalhando em outras coisas, sem nem me lembrar que tinha uma turma me esperando naquele horário. Meu celular tocou às 10 da manhã. Era o coordenador. "Sandra, sua turma está te esperando." "Onde você está?" Fiquei gelada. Olhei minha agenda. Lá estava, aula às 9 da manhã. Como eu tinha esquecido completamente. Corri para a universidade. Cheguei atrasada. Pedi desculpas para os alunos. Mas estava tremendo por dentro. Esse foi o ponto de ruptura. Como uma professora esquece que tem aula? Isso nunca tinha acontecido em 12 anos de carreira. Cheguei em casa chorando. Maurício me abraçou e disse que estava na hora de considerar seriamente o afastamento. Que minha saúde era mais importante que o trabalho. Que a universidade ia entender. Consultei a neurologista de novo. Ela estava preocupada com a progressão rápida dos sintomas. Disse que em casos de demência precoce, às vezes a progressão pode ser mais acelerada do que em demência senil. Recomendou que eu realmente considerasse reduzir minhas atividades profissionais. Sugeriu afastamento médico temporário. Em dezembro de 2018, pedi afastamento da universidade por motivos de saúde. Foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Meu trabalho era tudo para mim, mas eu não podia continuar daquele jeito, esquecendo compromissos, perdendo prazos, falhando com meus alunos. Não era justo com eles nem comigo. Durante o afastamento, fiquei em casa a maior parte do tempo. Maurício trabalhava, mas estava sempre presente e atencioso. Fazia as compras, cozinhava, cuidava da casa, cuidava de mim. Dizia que era isso que maridos fazem. Que na saúde e na doença,
que ele estava ali para mim. Mas mesmo em casa, sem o estresse do trabalho, os esquecimentos continuavam. Conversas que eu não lembrava, objetos em lugares errados, compromissos esquecidos. Maurício anotava tudo num caderno. Dizia que era para mostrar para a médica, para ter registro da progressão dos sintomas. Eu via ele escrevendo. Dezembro 15. Esqueceu que tinha dentista. Dezembro 20. Não lembrava de conversa sobre viagem. Janeiro 5. Não achou os óculos. Estavam onde sempre deixa, mas não viu. A lista de esquecimentos crescia. E minha confiança em mim mesma evaporava completamente. Minha família começou a notar problemas. Minha mãe ligava frequentemente, preocupada. Filha, você parece tão confusa. Está tomando os remédios direitinho? Meus amigos também notavam. Marcávamos encontros e às vezes eu esquecia de ir. Ou chegava no lugar errado, insistindo que tínhamos marcado em outro café. Eles ficavam preocupados e tristes de me ver assim. Maurício começou a plantar a ideia de interdição. Não abertamente no começo, mas sugestões sutis. Amor, acho que precisamos pensar em proteção legal para você, caso os esquecimentos piorem e você tome decisões financeiras ruins sem perceber. É por segurança. Ou então, talvez devêssemos transferir algumas contas para meu nome também, só para garantir que as contas são pagas caso você esqueça. Gradualmente, ele foi assumindo o controle das finanças. Disse que era para me ajudar, para tirar esse estresse de mim. Transferiu contas de luz, água, internet para nome dele. Passou a gerenciar minha conta bancária, dizendo que ia garantir que nenhum pagamento fosse esquecido. Eu deixei. Confiava nele completamente. Ele era meu marido e estava cuidando de mim na doença. Por que eu duvidaria? Em março de 2019, 2 anos depois do casamento, Maurício sugeriu formalmente a interdição. Sentamos na sala e ele, com expressão muito séria e preocupada, disse que tinha conversado com um advogado amigo dele sobre minha situação. O advogado sugeriu que considerássemos interdição voluntária, onde eu concordaria que Maurício teria poder de decisão legal sobre minha vida, para a proteção do meu patrimônio e da minha segurança. Eu hesitei. Interdição parecia tão drástico, tão definitivo. Mas Maurício argumentou que era preventivo, que era para caso minha condição piorasse ao ponto de eu não conseguir tomar decisões sozinha. Disse que dessa forma ele poderia proteger minha aposentadoria, meu apartamento, meus investimentos, garantir que ninguém se aproveitasse de mim. Fazia sentido. Eu estava realmente com medo de esquecer algo importante e me prejudicar financeiramente. Concordei em pensar sobre a interdição. Maurício ficou satisfeito. Disse que não era urgente, mas que era bom começar o processo logo para ter tudo legalizado caso fosse necessário no futuro. Foi nesse momento, março de 2019, que tomei uma decisão que acabou salvando minha vida e revelando toda a verdade. Com os esquecimentos constantes, com a sensação de estar perdendo o controle da realidade, decidi instalar câmeras de segurança no apartamento. Meu raciocínio era simples. Se eu estava esquecendo de fazer coisas, movendo objetos sem lembrar, tendo conversas que não recordava, as câmeras iriam registrar. Eu poderia ver as gravações e entender o que estava acontecendo. Ver a mim mesma fazendo essas coisas que não lembrava. Comprei sistema de câmeras, 4 câmeras no total. Uma na sala focando na entrada onde ficava o gancho das chaves. Uma no corredor que dava visão do quarto e banheiro. Uma na cozinha. Uma no escritório. Disse para Maurício que era para segurança, para caso de arrombamento. Ele não gostou muito da ideia, mas concordou. Afinal, segurança é importante. Instalei as câmeras num sábado. Maurício não estava em casa. Tinha ido resolver assuntos do escritório dele. Instalação foi simples, sistema wireless. Tudo conectado num aplicativo no meu celular, onde eu podia ver gravações dos últimos 30 dias. Na primeira semana, não notei nada incomum nas gravações, mas eu estava revisando aleatoriamente, alguns minutos daqui e dali, não assistindo horas de material. Mas então aconteceu um incidente específico que me fez revisar as gravações com mais atenção. Numa quinta-feira de manhã, antes de Maurício sair para trabalho, eu peguei minhas chaves do gancho, coloquei na bolsa e saí para caminhar no parque. Voltei 1 hora depois. Pendurei as chaves no gancho. Tenho certeza absoluta disso. Lembro com clareza. Estava consciente e prestando atenção. Mais tarde, no fim da tarde, quando fui sair de novo para comprar pão na padaria,
As chaves não estavam no gancho. Procurei pela casa. Encontrei na gaveta do banheiro. Fiquei muito perturbada porque dessa vez eu tinha certeza, absoluta certeza, que tinha pendurado as chaves. Estava consciente. Não estava distraída. Fui ver a gravação da câmera da sala. Revi a manhã inteira desde quando saí para caminhar. Me vi voltando, entrando pela porta, pendurando as chaves no gancho. Chaves lá, claras na gravação. Assisti a parte da tarde. Por várias horas, as chaves penduradas, visíveis na gravação. Eu transitando pela casa, fazendo coisas normais, mas as chaves no gancho o tempo todo. Até que, às 4h20 da tarde, Maurício apareceu na gravação. Ele tinha saído para trabalhar de manhã. Na gravação, vi ele entrando pela porta, olhando ao redor para ver se eu estava por perto. Eu estava no quarto, de porta fechada. Ele então, deliberadamente, caminhou até o gancho, pegou minhas chaves, olhou para elas e foi para o banheiro. Entrou, ficou lá dentro por uns 2 minutos. Saiu sem as chaves. Depois saiu do apartamento de novo. Assisti aquilo 3 vezes para ter certeza. Maurício tinha pegado minhas chaves do gancho e colocado na gaveta do banheiro, propositalmente. Enquanto eu estava em casa, sem eu saber, meu coração acelerou. Fui ver outras gravações, do dia anterior. Revendo com atenção, vi padrões. Maurício movendo objetos quando achava que eu não estava vendo. Pegando meus óculos da mesinha e colocando na estante da sala. Pegando o livro que eu estava lendo e movendo para outro cômodo. Peguei o caderno onde ele anotava meus esquecimentos. Comparei datas. Cada vez que ele anotava que eu esqueci onde coloquei algo, eu ia na gravação daquele dia. E lá estava. Maurício movendo o objeto. Ele estava fazendo de propósito. Não eram esquecimentos meus. Era ele, sistematicamente, movendo coisas para me fazer pensar que eu estava perdendo a memória. Assisti dias e dias de gravações. Quanto mais eu via, mais evidente ficava. Ele fazia isso quase todo dia. Às vezes, múltiplas vezes no mesmo dia. Esperava eu sair de um cômodo, entrava, movia algo, saía. Eu voltava, procurava o objeto, não encontrava onde tinha deixado, ficava confusa. Ele aparecia, ajudava a procurar. Encontrava em outro lugar e me olhava com aquela expressão de preocupação enquanto dizia que eu devia ter colocado lá e esquecido. Era gaslighting. Gaslighting extremo, calculado, sistemático. Durante 3 anos. Mas tinha mais. As mensagens que eu supostamente tinha enviado, mas não lembrava. Sentei e pensei. Maurício tinha acesso ao meu celular. Eu dava a senha para ele. Confiava. Ele podia facilmente pegar meu celular quando eu estava dormindo ou distraída, enviar mensagens de mim para outras pessoas e depois apagar do histórico de enviadas. A pessoa recebia mensagem minha, respondia, mas eu nunca via a resposta porque ele apagava a conversa. Depois ele lembrava eu de compromissos que eu supostamente tinha marcado. As reuniões da universidade que eu esqueci. Maurício gerenciava minha agenda eletrônica. Ele poderia facilmente adicionar e remover compromissos. Adicionar uma reunião, eu via e ia. Depois ele removia da agenda. Quando eu checava depois, não estava lá, mas colegas insistiam que estava marcado. Ou ele poderia fazer o contrário. Não adicionar uma reunião importante, eu não via e esquecia. Depois ele adicionava quando já tinha passado para fazer parecer que estava lá o tempo todo, mas eu não prestei atenção. Ele tinha acesso total à minha vida digital. E-mail, agenda, mensagens, tudo. Podia manipular o que eu via, o que eu não via, criar evidências de conversas que nunca aconteceram, fazer sumir evidências de conversas que aconteceram. Era um plano meticulosamente elaborado. 3 anos de manipulação sistemática para me fazer acreditar que eu estava perdendo a sanidade. E estava funcionando perfeitamente. Eu tinha consultado médicos, tomado medicação, me afastado do trabalho, perdido minha carreira. Estava à beira de aceitar interdição legal que daria a ele controle total sobre mim e meu patrimônio. Precisei sentar e respirar fundo várias vezes enquanto processava tudo isso. A raiva vinha em ondas, mas também o alívio. Eu não estava louca. Não tinha demência. Minha mente estava funcionando perfeitamente. Era tudo manipulação externa. Precisava de mais provas antes de confrontá-lo. Passei os próximos dias revisando cada segundo das gravações.
Fiz uma pasta no meu computador com clipes editados mostrando ele movendo objetos. Organizei por data. Tinha dezenas de incidentes claros em vídeo. Também comecei a testar. Quando ele não estava olhando, eu tirava foto de onde deixava cada objeto. Chaves no gancho, foto com hora marcada. Óculos na mesinha, foto. Livro na estante, foto. Depois esperava para ver se o objeto seria movido. E era. Toda vez que eu fotografava algo, horas depois o objeto estava em lugar diferente. Eu tinha a foto provando onde estava antes e a câmera mostrando Maurício movendo. Fui ao banco e pedi extrato detalhado da minha conta dos últimos 2 anos. Sentei com os papéis na mesa e comecei a analisar. Transferências que eu não lembrava de autorizar. Várias. Pequenas quantias, 2 ou 3 mil reais por vez transferidas para a conta que eu não reconhecia. Ao longo de 2 anos, somavam quase 80 mil reais. Liguei para o banco. Expliquei que tinha dúvidas sobre transferências na minha conta. Perguntei de onde tinham sido feitas. O atendente checou. Disse que todas foram feitas através do aplicativo do banco no meu celular. Mas eu não lembrava de fazer nenhuma. Claro que não lembrava porque não fui eu. Foi Maurício usando meu celular enquanto eu dormia. Procurei informações sobre a conta de destino. Descobri que era a conta de uma empresa. Uma empresa que tinha Maurício como sócio. Ele estava desviando meu dinheiro para a empresa dele. 80 mil reais ao longo de 2 anos. Também descobri que o apartamento dele que ele supostamente vendeu e investiu o dinheiro ainda estava no nome dele. Ele não tinha vendido nada. Mentiu sobre isso desde o começo. Fui discretamente até a neurologista doutora Beatriz sem Maurício saber. Pedi consulta urgente. Quando entrei no consultório, ela estava preocupada. Achou que eu tinha piorado. Sentei e disse que precisava contar algo importante. Contei tudo. Sobre as câmeras. Sobre as gravações mostrando Maurício movendo objetos. Sobre o dinheiro desviado. Sobre descobrir que ele manipulava meu celular. Mostrei alguns vídeos que tinha no celular. A médica assistiu em silêncio. Expressão mudando de preocupação para choque para indignação. Quando terminei, ela ficou alguns segundos sem falar. Depois disse que aquilo era um dos casos mais extremos de abuso psicológico que ela tinha visto na carreira dela. Disse que eu não tinha nenhum problema neurológico, que todos os sintomas que eu apresentava eram resultado de manipulação externa, não de doença. Ela imediatamente me deu documento médico atestando que eu não tinha demência, não tinha comprometimento cognitivo, que estava mentalmente saudável. Disse que guardasse esse documento em lugar seguro. Também se ofereceu para testemunhar caso necessário em qualquer processo legal. Voltei para casa com o documento. Maurício não estava lá. Comecei a tirar fotos de tudo que era importante. Documentos, extratos bancários, as anotações dele no caderno sobre meus supostos esquecimentos. Mandei tudo para meu e-mail e também para a nuvem. Liguei para minha mãe. Contei tudo. Ela ficou horrorizada e furiosa. Disse para eu sair de casa imediatamente, ir para a casa dela. Mas eu disse que não, que precisava confrontar Maurício primeiro. Precisava ver a cara dele quando descobrisse que eu sabia de tudo. Naquela noite, quando ele chegou do trabalho, estava tudo normal aparentemente. Jantamos. Assistimos televisão. Ele foi dormir cedo porque disse estar cansado. Esperei ele dormir profundamente. Às 2 da madrugada, desci para a sala. Liguei meu notebook. Conectei ao projetor que usávamos para assistir filmes. Projetei na parede da sala uma montagem de vídeos que eu tinha feito. Cenas dele movendo minhas chaves, pegando meus óculos, mudando livros de lugar, mexendo no meu celular enquanto eu dormia. 20 minutos de evidências irrefutáveis. Subi. Acordei ele. Maurício, precisa descer. Tem algo que você precisa ver. Ele desceu sonolento, reclamando. Quando viu a projeção na parede, congelou. Ficou pálido. Olhou para mim. Abriu a boca para falar. Fechou. Não sabia o que dizer. 3 anos. Eu disse. Voz calma, mas tremendo internamente. 3 anos você me fez acreditar que eu estava perdendo a sanidade. Moveu objetos. Manipulou meu celular. Cancelou compromissos. Inventou conversas. Tudo para me fazer pensar que tinha demência. Ele tentou negar. Não é o que parece. Eu posso explicar. Explica então. Explica por que está em vídeo você pegando minhas chaves e escondendo. Explica por que 80 mil reais da minha conta foram transferidos para sua empresa. Explica por que você me levou em neurologista
e me fez tomar medicação que eu não precisava. Ele sentou no sofá. Ficou em silêncio por longo tempo. Depois, surpreendentemente, começou a falar. Não com remorso, mas com frieza. Disse que quando me conheceu, viu oportunidade. Eu tinha dinheiro, patrimônio, carreira estável. Ele estava falido, o escritório dele indo mal. Dívidas acumulando. Casamento era investimento. Planejou tudo desde o começo. O gaslighting foi deliberado para me deixar vulnerável e dependente. Quanto mais eu duvidasse de mim mesma, mais eu dependeria dele. Quando eu perdesse a capacidade de trabalhar, ele seria provedor. Quando eu aceitasse interdição, ele teria controle total do meu dinheiro. Disse que o plano era deixar eu internada em clínica psiquiátrica por tempo indeterminado enquanto ele administrava meus bens. Eventualmente vender meu apartamento, liquidar investimentos, ficar com tudo. Depois, talvez divórcio, alegando que não aguentava cuidar de esposa incapaz. Ele contou tudo isso com tranquilidade perturbadora, como se fosse estratégia de negócios razoável. Zero empatia, zero remorso. Chamei polícia. Quando chegaram, mostrei tudo. Vídeos, extratos bancários, documento da neurologista, anotações dele. Maurício foi preso, acusado de apropriação indébita, estelionato, cárcere privado psicológico, violência psicológica doméstica. Processo correu. Ele foi condenado a 6 anos de prisão. Teve que devolver os R$80 mil. Perdeu direito a qualquer coisa do casamento. Divórcio com anulação por fraude desde início. Hoje, 5 anos depois, estou recuperada. Voltei à universidade. Retomei pesquisas. Publiquei artigos sobre abuso psicológico em relacionamentos que foi muito citado. Uso minha experiência para educar outros. Relacionamentos? Ainda difícil. Terapia continua. Mas estou viva, sã, livre. Se você está lendo isso, entenda. Gaslighting destrói. Se parceiro questiona constantemente sua memória, move objetos, conta histórias diferentes, desconfie, documente, fotografe, grave. Sua sanidade pode depender disso.